Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um e último capítulo. Chegamos ao centésimo quarto capítulo do Espírito da Verdade. Saímos lá do primeiro e hoje chegamos aqui no último. Olha só, o nosso caminho foi longo. Foram aí faltou poucos dias para completarmos 2 anos de estudo com esse livro. E hoje é com muita satisfação que chegamos no último capítulo, mas nem por isso repletos de sabedoria. Temos muito a aprender, aprendemos muito, mas precisamos ir além. Então, vamos para o capítulo 104, último capítulo do Espírito da Verdade, prece no templo espírita. Senhor Jesus, abençoa, por misericórdia, o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentido, para que não guardemos gelo no cérebro, e induze-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade, que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emmanuel. Capítulo 104, prece no templo espírita, que faz menção ao Evangelho no capítulo 28, que são as coletâneas de preces espíritas, e o item 4, reuniões espíritas. E esse eu faço questão de ler porque é bem curto, é praticamente uma linha somente, que diz assim o item 4. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em nome, aí estou eu no meio deles. Mateus, capítulo 18, item 20. Olha só, porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no nome deles. Quem disse essa frase? Jesus, a gente já sabe. Então veja a importância nesse último capítulo. Prece no templo espírita. E aí entra aqui a nossa reflexão acerca desse tema. É muito comum, todos nós, cada um que professa a sua religião, independente de qual seja, nós nos sentimos muito bem quando nós vamos a um templo espírita. Mas não só no templo espírita, quando aqueles que professam sua fé, diversa da nossa, que somos espíritas, mas que se sentem muito bem quando vão à igreja, a uma sinagoga, a um templo religioso que seja. Não importa a nomenclatura. A religião, como sempre nos ensinou Chico Xavier, ela funciona como uma bússola para nós. Porque o que nós precisamos, na verdade, é de religiosidade. Nós precisamos ter dentro de nós a religiosidade viva. E quem vai nos levar a essa... Só que nós não estamos numa fase de ter essa percepção plena ainda. Então nós precisamos das religiões para quê? Para que nos encaminhem para essa percepção de religiosidade e que comecemos a cultivar dentro de cada um de nós isso. Que comecemos a trabalhar essa religiosidade dentro de nós. E aí, como eu estava dizendo, nós nos sentimos bem quando vamos a um desses templos religiosos, seja espírita, seja católico, seja evangélico, o que for. Nós nos sentimos bem. E então vem a seguinte indagação. Eu me sinto tão bem lá no templo religioso, na casa espírita. E o que lá tem de legal? Tem tudo? Tem tudo.
Eu saio de um momento ruim e quando eu me dirijo a esse templo religioso, o meu ser muda. Eu me sinto tão bem lá dentro, através, por quê? Das preces. Mas observe que, com todo respeito às religiões que entendem como milagre, percebe que nesse ambiente não acontecerá comigo o milagre de eu me sentir bem lá. Ué, mas como não? Eu me sinto bem quando eu vou lá. Perceba que sou eu que mudo a chave. Está vendo essa percepção muito sutil de religiosidade dentro de nós? Como nós temos essa capacidade de mudar. Eu não estou bem, então eu preciso ir a um templo religioso. E quando lá eu me coloco, quando eu vou ao centro espírita e lá eu me coloco, então eu me sinto bem. Mas ali são paredes físicas. Sim, Daniel, mas existe a espiritualidade por mim? Perfeito. Mas eu já me condicionei àquela situação. Eu já me permiti entrar naquela vibração do quê? De amor, de carinho, de acolhimento, de afeto que existe no templo religioso, que existe numa casa espírita. Porque o que acontece dentro da casa espírita é a caridade, seja através dos trabalhadores, seja através dos trabalhadores materiais, dos trabalhadores físicos, seja através dos trabalhadores espirituais. É isso que está acontecendo ali dentro. Mas eu já me condicionei para aquele bem-estar. Eu já me coloquei a predisposição. Ou seja, eu já me coloquei a boa vontade, como nós vimos no capítulo da semana passada. Ajuda-te, o céu te ajudará. Então eu já abri as portas do meu coração quando a casa espírita abriu-se para mim. E aí foi de encontro. Percebe? Então, aí a gente vai entendendo o quê? Que nós jamais estamos desamparados. Basta que para isso eu me conecte. Para isso Jesus nos deu o quê? A prece, ferramenta preciosa para o nosso dia a dia. É o nosso analgésico para as dores. É o nosso calmante para as aflições. E os templos religiosos, seja a casa espírita, seja a sinagoga, seja a igreja, seja o culto, seja o que for, também é outro remédio. O que eu não posso é perder esse caminho que me leva à minha própria salvação. Mas quem vai se salvar não vai ser a religião. Quem vai me salvar vai ser a mim mesmo. Acabamos de ver no capítulo passado. Batei a porta e abrir-se-vos-á. E obtereis. Ou seja, peça a Deus, peça a Jesus, através do quê? Da sua religião, professando-a, mas não acredite que vai ser a sua religião que vai te salvar. Quem vai te salvar vai ser a tua conduta, a tua moral, o teu caminho seguido enquanto por aqui esteve. E todo o bem que fizeste é o bem que lhe retornará. É isso que as religiões têm que nos ensinar. É isso que ela nos ensina. E é isso que eu devo estar o quê? Predisposto a fazer. Como eu disse, quando o templo religioso abre as portas, o meu coração também deve se abrir. Para quê? Para que eu acolha aquela palavra, para que eu acolha aquele ensinamento do Cristo, para que eu acolha aquele aprendizado de que Deus está me passando, mas que eu coloque ele no meu dia a dia. Essa é a lição. Essa é a prece no templo espírita, as reuniões espíritas. Então, onde dois ou mais estiverem juntos, reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. É Jesus vivo no nosso meio. E através do pensamento, a minha conexão com Ele. Eu posso estar no trânsito, eu posso estar num momento nervoso, eu posso estar num momento tribulado do meu trabalho, mas uma prece rapidamente. Qual a velocidade do pensamento? Parou para pensar nisso já? Olha só como é rápido o nosso pensamento. E assim ele se conecta a Deus, se conecta a Jesus. Então, a minha prece sempre vai me conectar onde quer que eu esteja. E quando a pureza do meu coração, quando ele está puro, quando a minha prece é feita de coração puro, eu estou totalmente conectado à espiritualidade, eu estou totalmente conectado a Deus, a Jesus. E é isso que me ajuda, é isso que me fortalece, é isso que deixa que a tempestade não derrube a minha casa, como nós vimos na lição passada. Então, a força do pensamento. E aí vem os estudos que a doutrina espírita nos propõe. A leitura dos livros. Hoje estamos concluindo o último capítulo, mas quantos outros livros não tem para ser estudados? Quantas outros palestrantes para falar sobre o Evangelho, de percepções, de ponto de vista diferente, mas que todos nos ajudam
a criar essa religiosidade, a ter esse íntimo mais trabalhado, a ter esse intelecto mais aperfeiçoado no sentido espiritual também, não só no sentido material. Sempre o equilíbrio que o Evangelho nos ensinou. Esse é o aprendizado, isso é a vida é o constante aprendizado, a lição diária é o que nós fazemos. E como nós estamos colocando o que nós aprendemos através do Evangelho no nosso dia a dia. E aí, é claro, o exercício diário, contínuo, o bem que eu faço sempre me retornar. E agradecer sempre. Agradecer a oportunidade, ainda que tenha sido difícil, ainda que aquele momento tenha sido tribulado, agradecer sempre. Porque nós jamais estamos desamparados. Essa é a mensagem que fica. Então, qual é a relação? Se eu me sinto bem lá no templo religioso, se eu me sinto bem lá na casa espírita, qual é o caminho, então, para eu me sentir bem sempre? É eu morar lá? Lógico que não. Mas eu posso trazer aquele bem-estar para dentro de mim e levá-lo para onde eu estiver. Essa é a ideia. Aí sim, o templo religioso dentro de mim. Então eu, como Jesus já nos ensinou, nós somos, você somos o templo religioso. O templo religioso habita em mim. E onde quer que eu esteja, eu posso fazer um templo religioso. Eu posso, do meu pensamento, da minha prece, da minha conectividade com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, eu posso formar em mim um templo religioso e ser um ponto de luz. Como nos ensina Francisco de Assis, onde houver trevas, que eu leve a luz. Então que eu seja esse ponto de luz. E basta elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, nossa Mãe, que estão sempre nos amparando. E com muita satisfação concluímos esse livro no capítulo 104. Chegamos ao fim de um livro, de tantos outros existentes. E daremos continuidade com as lições fraternais, com um novo livro vindo aí. Estamos definindo, vai trazer um novo livro, mas o importante é estudar sempre. Hoje concluímos mas de tantos outros que temos a ler e estudar. E aqui, como momento de gratidão, eu não podia ser diferente. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam. Há quase 2 anos com esse livro, Espírito da Verdade, eu não poderia aqui deixar de fazer o meu agradecimento por todos aqueles que comentaram, por todos aqueles que curtiram, por todos aqueles que assistiram. De qualquer forma, você contribuiu. Muitas das vezes aqui, no estúdio, a gente tem a sensação que está falando sozinho. Mas a internet, a gente sabe que não tem parâmetro para onde ela pode chegar, não tem noção até onde pode chegar. Quantos, às vezes, muito fora até do nosso país, estão assistindo graças à internet. Então, a minha gratidão a todos vocês que acompanharam esse estudo de livro, que assistiram aos capítulos, que comentaram, que curtiram, de qualquer forma, compartilharam esse momento comigo de reflexão. O meu muito obrigado. E eu digo alguns nomes dos quais participaram mais efetivamente, escrevendo, dando mensagens. Isso é muito bom para nós, para ter um feedback, para saber que nós estamos juntos através não só do pensamento, mas que tem alguém aí que está ouvindo o que a gente está falando. E que bom, que podemos nos ajudar. Esse é o propósito do programa, é poder nos ajudar. Então, meus agradecimentos especiais a Cássia Araújo, ao seu Eloy Lopes, a Kátia Zampieri, ao Paulo Ferraioli, Sandra Riolão, Vilma Gargel e todos aqui da rádio, ao Jefferson, a Mara, ao Ricardo, que puderam ajudar e contribuir para que o programa fosse adiante. E hoje a conclusão do primeiro livro do Lições Fraternais. Então, meu muito obrigado e vamos para o próximo livro. Um forte abraço e até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.